Hoy yo quisiera hablar con ustedes acerca de un tema que para mí es algo muy personal, porque lo he vivido durante muchos años y seguramente tú vas a poder sacar algo de eso. Si tú viste el título de este video, yo te estoy comentando que el por qué tú debes salir de tu ciudad, el por qué tú debes irte lo más rápido posible. Y de acuerdo con mi experiencia y experiencias de otras personas que he conocido, yo saqué algunas conclusiones de muchos beneficios, de muchos prós y contras acerca de salir de su ciudad. Pero antes de todo, eu quisiera empezar apenas com uma frase bíblica sacada de Lucas 4:24, que diz o seguinte: Ningún profeta es bien recibido em sua própria terra. Jesús não foi recebido em sua própria terra. Quando ele chega a sua própria comunidade, as pessoas lo rechazam porque elas não têm tanta confiança nele. Por el hecho de conhecerlo desde pequeno, por el hecho de saber quem era ele, por verlo crescer, as pessoas como que têm uma mirada muito diferente com ele e não têm tanta confiança quanto pessoas desconhecidas. Eu sinceramente creio que uma das experiências que mais cambiou minha vida foi sair de minha cidade natal. Eu saí quando eu tinha 14 anos. Eu vim viver em Colômbia, meus 14 anos, vim com meu padre e nunca havia vivido com meu padre. Eu já contei em algum vídeo acá anterior. E isto foi um divisor de águas em minha vida. Por que passa? Quando tu sales de tu país, además de ser um desafio muito grande, ou melhor, de tu cidade, ou seja o que seja, quando tu sais de tu cidade para uma outra cidade ou para um outro país, tu te pones em uma situação de muita evolução, porque é um desafio grande. Primeiro, tu não conheces as pessoas. Segundo, tu vas ter que rehacer tu dia a dia. Tu não conheces, tu não vas a ter a mesma rotina que tu tinhas antes. Tu não vas a frequentar os mesmos lugares. Muitas vezes não vas a falar o mesmo idioma. E todo isso te saca de uma zona de conforto que te põe em uma obrigação de ter que evolucionar. Então, salir de tu cidade natal, además de llevarte fuera de este ciclo de pessoas que já te conhecem e que ellas não ponem tanta fé em ti por el hecho de saber quem eras desde chiquito e saber que has hecho todo este tempo, porque ellas te vão mirar e vão dizer assim: esta persona disse que sonha alto, disse que quer ser diferente, pero o que está dizendo? Estudou no mesmo colégio que eu, ella hacía as mesmas coisas que eu, estuvimos na mesma calle, jugamos na mesma calle, eu lo vi de chiquito. As pessoas nos veem assim e nos tratam como niños toda a vida. E algo muito importante que tu deve saber é que o ambiente, quando tu queres cambiar tu mentalidade, quando tu queres cambiar de vida, é um dos fatores mais importantes que há. Tu ambiente, ele contém uma frequência de pensamento. Se tu estás em um ambiente onde as pessoas hacen certa coisa, é muito provável que tu seas uma próxima pessoa a fazer lo mesmo. Suena demasiado clichê, pero esta frase de que tu eres la média de las 5 pessoas que mais convives é totalmente correcta. Quando tu estás com essa gente, lo que ellas hacen se converte em tu normalidade. Lo que ellas não hacen se converte em tu normalidade. A maneira com que ellas hablam, as coisas que ellas veem, se convertem em uma normalidade. E isso é algo que tens que entender, porque se tu queres poder cambiar, infelizmente, principalmente em um princípio onde tu vas a ter muita resistência de cambiar, tu tens que estar disposto a cambiar de los lugares, a dar um hasta luego a tus amigos e frequentar novos lugares, conhecer novas pessoas que estão alinhadas com tu frequência, com a frequência que tu queres acceder. Então, o ponto vem desde aí. Primeiro, o ambiente é demasiadamente importante. Segundo, as pessoas vão a desvalorizar as coisas que tu haces quando tu sigues na mesma cidade sempre, por el simple hecho que te di, eles já te conhecem e eles não querem perder a versão tuya que eles já têm. Algo que eu já escutei muito e outra coisa que eu tenho medo de escutar é algo muito interessante. Quando eu regresso para minha cidade ou quando eu hablo com amigos de minha cidade de há mais de 7 anos, meu maior medo é que eles mirem para mim e digam assim: Pedro, carajo, o tempo passa e tu estás igual. Esse é meu maior medo em questão a essa relação com eles. Porque se tu estás igual, significa que não estás evolucionando. E existe um outro tema, que é que as pessoas se quedam bravas contigo porque tu não estás igual. Então, quando tu vas a falar com elas e tu tens outros temas, tu tens outras experiências, tu conheces outra gente, tu tens outra visão de mundo e tu vas a falar com essas pessoas, a conversação não encaja.
E então ellos miram para ti e dizem assim para ti, não, é que tu estás muito diferente, tu não eres mais ele que eu conhecia, tu não eres mais essa persona que eu fui amigo. E eles querem tentar sacar de ti uma versão que tu já não queres mais ser. Então, aí há muita importância nesta questão do ambiente. Então, aí está, o ambiente, esta questão de que não te vão aceitar em tu terra de la mesma maneira que te aceptariam em outros lugares. Eu tenho um chiste muito interessante com um amigo que nós outros hablávamos uma coisa para o outro. Então, eu lhe comentava acerca de algo interessante, acerca de algo que ia passar no mundo, um dado que eu estava investigando, e ele não me parava bolas. Quando ele escutava isso de uma outra pessoa que se vestia um pouco melhor, que estava em um outro ambiente, que utilizava um traje ou qualquer coisa do tipo, ou se veia mais viejo que eu, ele lhe parava bolas. Então, nós começamos a dar conta como isso efetivamente existe. As pessoas mais cercanas a ti, elas não vão parar bolas muitas vezes para as coisas que tu dizes, por el simple hecho que elas creem que tu todavia eres um ninho, todavia eres uma criança. Então, isso é muito importante que tu lo sepas. Se tu queres cambiar realmente tu mentalidade, se queres cambiar de vida, tu vas a ter que cambiar de ambiente. E falávamos acá em outros vídeos que, además de cambiar de ambiente, tu vas a ter que romper com essa persona que tu eres hoje. Tu vas a ter que convertir-te em uma nova persona. E para isso, tu vas a ter que sentir dolor, o dolor do cambio. Não há nada mais fuerte para tu cambio, não há nada que te pueda ajudar mais que ponerte em novos desafios e novas experiências. Os novos desafios e novas experiências, as decisões e as eleições que tomas em tu vida, elas são extremadamente importantes e cruciais para tu evolução. Tu queres ver uma pessoa mentalmente evolucionada, uma pessoa que realmente cambiou? Pergunta quais foram as decisões que ela tomou, quais foram as experiências e os desafios que ela estuvo em los últimos anos. Tu vas a ver que não existe nenhuma pessoa elevada que não ha passado por dolor, que não ha passado por dificuldades, que não ha passado por desafios, que sim, te vão a tragar muita energia, te vão a tragar muito sentimento, muito pensamento, te vão a tragar muita energia de tu alma, pero eles são cruciais, o dolor é necessário para que puedas passar para o próximo nível. E muitas vezes existem pessoas que nem sequer han salido de sua cidade. Eu conozco pessoas desde de onde eu vim que nunca han subido em um avião. E eu entendo que não são todos que têm a condição. Pero, hermano, por favor. Ou seja, como assim tu tens plata para cambiar todo o mês, todo o ano, tu celular, tu tens plata para todo o fim de semana estar comprando trago e tudo isso, e tu não tens o dinheiro para invertir em uma nova experiência, em um novo desafio? Isso me parece totalmente fora de meu pensamento. Não faz sentido. Não faz sentido. E por isso é tão importante que salgas de tu cidade. Primeiro que rompas este ciclo das pessoas que conheces, que puedas por fim conhecer novas experiências, ter outras ideias. Eu te vou dar um tip acá que talvez pode cambiar tu vida. E isso está em la palma de tu mano. Se tu miras a tu mano, tu vas a reconhecer esses 5 passos que eu te vou dizer acá. Novos lugares te dão novas pessoas. Novas pessoas te generam novas ideias. Novas ideias te generam novas ações e novas ações te generam novos resultados. Se tu queres novos resultados em tu vida, tudo empieza com os lugares que estás frequentando, com as pessoas que andas hablando. Se tu hablas com as mesmas pessoas sempre e estás sempre nos mesmos lugares, tus ideias nunca vão cambiar, tus ações nunca vão cambiar e tus resultados nunca vão cambiar. O ambiente é extremadamente forte, desde um nível mental hasta um nível espiritual. Tu puedes ir desde a neurociência hasta a religião e tu vas a ver como é importante essa questão de onde andas e as pessoas que andas. É extremadamente importante. Eu necessito que tenhas isso em conta, porque talvez tu seja uma dessas pessoas que nunca ha tenido o coragem de ir da própria cidade, nem que seja por um fim de semana, nem que seja por um mês. E eu quero plantar essa ideia em tua cabeça porque é extremadamente importante que tu hagas isso se tu queres cambiar de vida, se tu queres ir para outro nível. Isso foi o que cambiou minha vida. E eu vou aprofundar-me um pouco mais. Eu vim a viver em Colômbia em 2018 e foi o pior ano de minha vida. Eu não falava o idioma, eu saí de uma escola pública em Brasil para ir a uma escola privada cá. Então, eu deixei de estudar período de 4 horas para estudar todo o dia. Eu vivia com pessoas que eu não conhecia, que era meu padre, por mais que é meu padre, eu não tinha nenhum tipo de acercamento com ele. E todas as situações
me pusieron en una condición de mucha incomodidad. Además de todo, eu estava um ano avançado no colégio, ou seja, eu não entendia absolutamente nada, porque eu não havia agarrado a matéria do ano anterior a meus companheiros. Tive uma dificuldade grandíssima de conseguir amigos. Minha autoestima caiu muito, porque em Brasil eu me considerava uma pessoa super inteligente, porque solamente sacava boas notas, e chegando acá, eu me esforçava e aún assim solamente sacava barras notas. Então todas essas experiências, elas foram transformando minha essência em uma essência um pouco mais forte e resistente para experiências que eu vim a viver anos depois. E mira o que passou com tudo isso. Eu estava extremadamente inconformado com todo e eu queria regressar para o Brasil. Al fim do ano, eu cambiei minha opinião e disse assim, sabes que? Eu quero quedar-me. Pero já era demasiado tarde e meu padre me disse, então tu vas a regressar. E eu regressei para o Brasil. E algo que passou comigo, e eu quero que tu puedas aprender com isto que eu tive, porque se tu eres uma pessoa inteligente, tu vas aprender com mis errores e com mis experiências. Se tu eres mais ou menos, tu vas aprender com la tuya. Se tu eres completamente, assim, não quero dizer estúpido, pero se tu não queres evolucionar, tu vas escuchar isso que eu te vou dizer e simplesmente vai entrar por aqui e sair por acá e vamos a sair iguais como entramos. Pero bueno, a experiência foi a seguinte. Quando eu regressei para o Brasil, que era o que eu mais queria, eu veia as pessoas que eu tanto estranhava, eu veia minha cidade, eu veia minha calle, eu veia meu colégio, e eu dizia assim, carajo, não cambiou nada. Está todo igual, as pessoas estão fazendo o mesmo. As pessoas estão falando de lo mesmo. São os mesmos temas de conversação. E eu tinha tantas coisas para falar, porque havia vivido tantas experiências, tantas dificuldades, e eu veia as pessoas iguais. E isso me hizo sentir uma necessidade de regressar, porque eu sentia que se eu estivesse em um ambiente onde tudo era tão fácil para mim, todo não cambiava, eu nunca ia evolucionar e ia ter a vida que eu queria. E algo que eu sempre quis, desde o princípio. Sempre quis ter uma vida diferente e prosperar e alcançar níveis que minha família não alcançou. E vendo todas essas situações, eu disse assim, eu vou necessitar ir-me para novos desafios. Excelente, eu regressei para a Colômbia, houve o COVID, bueno, não importa, passei por outras dificuldades e eu passei outra vez por essa mesma experiência. Eu não solamente me fui de minha cidade, que é uma isla em Brasil, que tem pouquíssimos habitantes, é uma capital, mas é super pequeno, para uma capital de Bogotá, que é gigantesca, que tem 8 milhões de pessoas, solamente em Bogotá. Isso já cambiou minha perspectiva. Pero não quieto com tudo isso e não satisfeito, eu me fui para o outro lado do mundo, na Austrália. E aí é onde eu quero ir. Porque hasta agora eu te dei os benefícios de poder irse de sua cidade e o porquê tu deves fazer isso. Pero é óbvio que todo isso vem com muitas dificuldades. E eu fui para a Austrália e outra vez, eu não falava inglês, então eu tive que outra vez aprender desde zero. Tive que reempezar minha vida desde zero, porque acá em Colômbia eu trabalhava em uma empresa, eu era coordenador e eu fui para allá para trabalhar em um subempleo, trabalhar como construtor, limpando o piso muitas vezes. Tive que conhecer novas pessoas, tive que não conhecer a cidade, não sabia nem sequer como agarrar o trem. Tive que cambiar de casa, de ambiente, de pessoas, de todo. E é muito interessante como essas dificuldades, elas são saltos em la vida da pessoa. E como realmente todo o que eu disse aqui tem muito sentido. Porque o que eu dizia allá hacía tanto sentido. E quando eu lo digo acá em minha casa, às vezes não há tanto sentido porque as pessoas já me conhecem. Então, a frase da Bíblia que nenhum profeta é bem recebido em sua própria terra é muito correta. Por mais que Colômbia não seja minha terra. Pero o ponto é, a única coisa que eu diria acerca de viver fora é que, primeiro, é muito difícil que tu tenhas a mesma felicidade genuína em um outro lugar da felicidade que tu tens em tu própria terra. Por mais que seja necessário este cambio para que tu evoluciones, é muito difícil que tu puedas conectar-te com as pessoas e criar relações e criar vínculos com o lugar assim como tu tens em tu terra. Então, é essa coisa, não existe nada melhor que a comida da abuela. É exatamente isso. Não existe nada como as conversações que tenias com tus amigos, as jogadas de futebol que tenias, as salidas que hacías em tu cidade. Não existe nada similar, porque allí está tu raiz.
Entonces, muchas personas que se van del país tienen este sentimiento e esta tristeza interior porque realmente é muito diferente. E junto com tudo isso, vêm outros sentimentos, o sentimento de que tu nunca mais te vas a sentir parte de um lugar. A partir do momento que tu te vas, tu casa já não é mais onde tu estavas e já não é mais onde tu estás, sino que tu te convertes em uma persona del mundo e não uma persona de um solo lugar. Isto ao mesmo tempo que é algo malo, porque nunca te vas a sentir parte, assim 100% de um lugar, isso te abre a mente a entender que não existe solamente uma cidade no mundo. É mais, não existe solamente um país, existem 196, 198 países no mundo que estão aí abertos para que tu conozcas e para que tu tenhas experiências e para que tu abras tu mente e agarres os códigos de cada lugar e puedas aprender a instalar novos drivers mentais em tu própria cabeça. Então, miren todo isso. Uma outra questão que eu diria que é muito importante é a questão do autoconhecimento. Porque se tu estás lejos de tu casa e as pessoas não te conhecem, e és um lugar, como por exemplo em Austrália, que eu tive a experiência de estar, que é um lugar de primeiro mundo, onde tu podes fazer muito dinheiro, se tu não tens um autoconhecimento desarrollado, tu te puedes perder aí. As facilidades que alguns lugares te generam te hacen ingressar em um ciclo de consumo infinito. E estas oportunidades podem cegar-te a outras oportunidades na vida. Algo que eu queria deixar acá hoje, já para finalizar, é que quando tu estás em um novo lugar, apenas pido que tenhas cuidado. Tu deves hacerlo. Tu deves hacerlo. Tienes que irte de onde tu nasciste. Tienes que hacerlo. ¿Para quê? Para evolucionar. Isso é muito importante. Pero que não deves fazer? Não deves chegar a um novo lugar, ter uma nova qualidade de vida graças à evolução que tu tuviste, porque quando tu vas evolucionar em todas tus áreas, tanto financeira, quanto mental, quanto emocional, como todo, porque as dificuldades hacen isso contigo, por mais que não seja imediato, por mais que tu puedas ir e endeudar-se para ir e passar por dificuldades financeiras, esta experiência vai fazer com que tu cabeça evolucione e outros desafios, incluso os financeiros, sejam mais fáceis para ter no futuro. Então, todo isso se paga, desde que tu tenhas uma cabeça para utilizar, certo? E o que queria dizer eu acerca do autoconhecimento? A questão é que quando tu vas a um novo lugar e tu consigues evolucionar, tu não deves quedar com medo de perder isso. Eu não quero que transformes tu cidade natal, que antes era o lugar que tu não querias sair, em la nova cidade que tu estás, que agora tu não queres mais sair. Tu deves sempre ter uma visão alinhada com crescer mais, com ganhar mais. E eu não estou falando de plata, sino que evolucionar mais, ganhar mais integralmente como ser humano. E se este lugar que tu estás, por el simple hecho de que isso te genera um pouco mais que a cidade que tu estavas antes, isso não é lo suficiente, ou melhor, não é uma resposta para mim para dizer que então é aí onde eu me vou quedar. Tu deves ter mais ganas de ganhar, mais vontade de ganhar que medo de perder. O que passou comigo foi que mientras eu estava na Austrália, eu ganhava muito bem, pero eu sabia que o que eu estava fazendo não era o que eu venia para ser neste mundo. E ter este autoconhecimento e conhecer-me a mim mesmo e minha conexão com Deus foi o que me hizo dar um passo atrás e volver para a Colômbia e reempezar de zero, por mais que eu tivesse uma vida perfeita já, por el simple hecho de que eu tinha mais vontade de ganhar que medo de perder. Ganhar que financeiramente, não solamente, como poder ganhar mais em ajudar mais pessoas, em realizar mais sonhos, em passar por mais desafios, a enfrentar mais medos. Todo isso faz com que eu ganhe integralmente. E eu quisiera que tuvieras todo isso em conta, para a partir de hoje, quando penses em um novo desafio que te vai ser revolucionar, pense no seguinte: eu tenho que irme de minha cidade. Aqui nadie me vai valorar. Aqui não vou a evolucionar da mesma maneira que eu poderia evolucionar em outro lugar. Estar em tu cidade vai ser com que evoluciones? Sim. Pero queres acortar esse tempo? Ponle intensidade. E não há nada que traga mais intensidade em tus desafios que poner-te em uma zona fora de tu conforto, em outro lugar que não conheces a nadie. Então, creo que esse é o mensagem que eu queria dizer aqui hoje para ti. Salga de tu cidade. Aí é um lugar que te vai a poner dentro de uma burbuja e vas a ter um techo.
a partir de um momento no vas a crescer mais. Então, se tu queres crescer realmente, escucha o que te estou dizendo. Empieza a observar as oportunidades que existem alrededor de ti, para que puedas hacer isso. E sem mais nem menos, pido antes que se me olvide que suscríbete acá em meu canal, que revises a descrição, que aí estão minhas outras redes sociais para que puedas seguir, para que puedas interactuar comigo um pouco mais cercano. Deixa tus comentários, eu respondo acá todos os comentários. Deixa me gusta, comparte com alguém que necessita escutar isso. E é um gosto estar acá contigo, eu estou subindo vídeos todos os dias, puedes ver que estou melhorando cada dia. E minha ideia é poder fazer isso a largo prazo, porque realmente quero poder entregar ao mundo as coisas que o mundo me ha dado. Então, muitas graças, não se te olvide, eu sou Pedro Melo e nos vemos em uma próxima. Hasta luego.